Nessa nossa última teleaula de português instrumental, nós iremos revisar todos os conteúdos que nós estudamos nessas últimas semanas. Funções da linguagem, crase, concordância, regência. Vamos dar uma olhadinha nos assuntos da nossa teleaula e nos objetivos? Olha só. Nessa nossa aula de revisão, nós estudaremos sobre comunicação e linguagem, pontuação, faremos também uma revisão sobre concordância, regência e redação técnica. Ok, então vamos conhecer quais os objetivos dessa nossa aula. Primeiramente, nós vamos reconhecer a importância da linguagem na constituição do homem. Sem ela, o homem não consegue se comunicar. Entender o uso das funções da linguagem em situações específicas. Nós já vimos que a linguagem nós precisamos adequá-la a cada situação. Vamos também compreender a importância da pontuação no sentido do texto escrito. Na fala nós temos as pausas, nós temos a entonação para caracterizar essa pontuação dentro do texto falado. No texto escrito, nós utilizamos a pontuação. Então, vamos fazer uma revisão sobre isso também. Outro objetivo da nossa teleaula é diferenciar regência e concordância verbal e nominal. Identificar os problemas básicos em enunciados de língua portuguesa. Certo. Vamos revisar esses conceitos. Prestem atenção. Vamos também reconhecer as características e finalidades dos textos técnicos que nós precisamos utilizar no nosso dia a dia. Então, sobre o nosso primeiro assunto, temos aqui a tríade da linguagem. A linguagem, a língua e a fala. O que seria a linguagem? Capacidade do homem de comunicar-se por meio de um sistema de signos. Lembrem-se que essa linguagem ela está relacionada à utilização de imagens ou utilização de palavras. Então, se nós temos um texto que só possui imagens, nós temos uma linguagem não verbal, isso mesmo. Se nós temos um texto que possui palavras na sua estrutura, na sua composição, em um cartaz, por exemplo, nós temos o exemplo de uma linguagem verbal. Lembrem-se dessa dica. O que seria a linguagem? A língua é um... Desculpa, a língua. Isso, a língua é um sistema de signos que usamos para nos comunicar, que usamos na nossa linguagem. A língua portuguesa, a língua francesa, Libras, língua de sinais... Por aí vai. Isso mesmo. E a fala, que é um outro componente dessa tríade da linguagem, está relacionada à forma, né, através desse ato individual que nós temos e de caráter infinito, de nos comunicarmos com o próximo. Quando você se expressa e nela você... inclui nela, na fala você envolve características próprias da sua região, da sua faixa etária. Nós vimos as questões das variedades linguísticas, né, que estão relacionadas às diferenças, né, na nossa produção, no nosso texto falado, nesse caso. Então, a fala é um ato individual de cada um de nós. E a língua ela é social, ela pertence a uma comunidade, pertence a um país, pertence a um grupo bem amplo, bem maior. Lembrando Tudo aí bem? da nossa primeira aula, né, professora, que nós falamos quem foi o primeiro linguista que fez essa diferenciação aí entre a língua e fala, né? Que falou, a língua, ela é social, pertence a uma comunidade. E a fala, ela é individual, por isso do seu caráter infinito. Por quê? Porque é individual, cada um vai fazendo as suas adequações, falando de um jeito, colocando aí o seu modo específico a cada situação. Isso que mesmo. É Saussure, né? O linguista Saussure que fez essa diferenciação. Isso mesmo. Então, nesse processo comunicativo, né, esse processo comunicativo, ele envolve elementos que compõem, né, toda essa situação comunicativa. Nós temos um emissor,
que vai encaminhar uma mensagem para um receptor através de um determinado canal, empregando um determinado código e em uma determinada situação, um determinado referente. Vejamos aqui cada um desses elementos e a característica deles e a função que está relacionada a eles. Olha só, nós temos o emissor, que é aquele que vai transmitir uma mensagem, é o escritor, é o falante, não é mesmo? Quando você tem o texto centrado nesse emissor, nós temos a função emotiva. Qual é a função emotiva? É aquela em que o objetivo principal daquele texto é transmitir os sentimentos de quem fala, os sentimentos de quem escreve. E esse tipo de texto é próprio de diário, de memorial. Lembrem-se disso também. Quando você tem um texto centrado no receptor, que é aquele que vai receber a mensagem, nós temos a função apelativa. Na função apelativa, o objetivo é apelar, é convencer, é fazer com que o receptor, o ouvinte, o leitor, mude o comportamento ou passe a possuir aquele determinado objeto. Típico de propaganda, discursos políticos, tá certo? E quando o texto está centrado no canal? O que seria mesmo o canal? O canal é o elemento, é o meio pelo qual aquela mensagem ela é transmitida. Se você vai testar esse canal, nós temos então a função fática. O objetivo dessa função é testar o canal para saber se ele está funcionando mesmo. É aquela chamadinha no WhatsApp, quando você conversa com outra, essa busca de interação, quando você está falando com alguém ao telefone. Alô, tá me ouvindo? Tudo bem? Porque senão você vai ficar falando, parece que não tem nem ninguém do outro lado, né? Então, a função fática está relacionada a essa busca de contato, ok? O que seria o assunto ou referente? É o contexto em si, em que o texto está relacionado. Quando você associa a função referencial a este elemento, ou seja, a função referencial ela é própria de textos argumentativos, ela é própria de textos informativos, textos dissertativos, artigos, resenhas, monografias, textos em que o objetivo é transmitir uma ideia, tá certo? Vamos ver quando um texto ele está centrado no código. O que seria o código? É esse sistema de signos, não é, que nós temos sistema de signos que nós temos para nos comunicar. Quando você utiliza esse código, quando esse código ele é priorizado, nós temos a metalinguagem. Essa é a função própria do código, não é mesmo? Então, quando você tem um texto centrado no código, a função é metalinguística. A gramática, o que é a gramática? É um texto, né? É um livro que vai explicar, vai falar das regras gramaticais. Então, você tem a gramática que fala da gramática da língua portuguesa. O dicionário é mais um exemplo. Um texto escrito, a palavra, explicando o significado da palavra. Nós temos, então, a metalinguagem, um texto com função metalinguística, ok? Quando você centra o texto na mensagem, que é o que está sendo transmitido, nós temos a função poética. Quando a função ela é poética? Quando o objetivo principal ele está centrado, não é no tema, o texto está centrado na mensagem em si, na utilização de metáforas, né, na expressão diferenciada, num conceito diferenciado. Aí nós temos a função poética, típica de poemas, típico de músicas, típico de textos em que o objetivo principal é transmitir uma mensagem de uma maneira diferente, de uma maneira metafórica. Ok? Tudo bem, olha aqui a função fática, vamos ver cada um deles. A função fática, ela visa estabelecer e manter uma relação com o emissor para verificar se a mensagem está sendo transmitida. Aquilo que nós falamos, veja, alô,
Por que ele disse alô? Para verificar se o outro estava ouvindo a mensagem, se poderia começar a dizer o que ele ligou para dizer. Por quê? Eu vou já ligar para você, já vou dizer, amanhã eu vou lá na tua casa. E aí depois eu me tocar, não estava ouvindo, né? Ou no WhatsApp, que você precisa primeiro chamar para ver se a pessoa responde, se você está com urgência de perguntar alguma coisa, então você não já vai dizendo o que você quer, porque depois passa um tempo você se toca, né? Você tem que esperar ver se a pessoa realmente está lá, né? Se ela vai ver que você mandou uma mensagem para ela. Então, aí está um exemplo de função fática. Vamos para a função poética, quando o texto está centrado na mensagem. Objetiva o que a função poética? Objetiva expressar sentimentos, descrições, visões de mundo em textos que exploram a sonoridade e o ritmo. Preocupa-se mais com como dizer do que com o que dizer. O que significa isso de que a função poética se preocupa mais com o como dizer? Vamos ver um exemplo. O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Observe, por exemplo, no final de cada verso. No final do primeiro verso, ver. Não tem uma rima, não rima com o último verso, doer? E os dois versos, sente e descontente, rimando. Está preocupado com o que? Ele está preocupado em dizer o que acontece, o que é o amor, e fazer um texto científico? Não. Está preocupado com como dizer, com a ligação dos sons, com a rima. Aí aparece então a função poética. Isso, porque nós temos uma expressão, uma forma diferente de explicar o amor, que é um fogo que queima, que arde o coração das pessoas, né? Então, esse é o resumo sobre comunicação e linguagem, tá certo? E sobre a pontuação. Quais são os elementos da pontuação que nós precisamos ficar atentos? Olha só, nós temos a vírgula, que ela é empregada, e nós vamos centrar a nossa revisão nesse tema. Temos também o ponto e vírgula, quando você precisa fazer uma pausa um pouco maior, quando você precisa fazer uma enumeração também. O ponto para designar o fim de uma ideia e o início de uma outra. O ponto de interrogação, o nome já diz, né? Quando você vai fazer uma pergunta, uma indagação. Nós temos o ponto de exclamação e ele está relacionado à admiração, a uma expressão que você pretende desenvolver dentro do texto. 2 pontos, geralmente nós utilizamos para destacar elementos que serão enumerados à frente, ou em textos narrativos nós também encontramos os 2 pontos para designar a fala de um personagem. E as aspas, que são típicas de citações quando a gente vai escrever um artigo, por exemplo. Vamos centrar a nossa aula sobre a vírgula, porque ela é que gera mais confusão, mais problemas na nossa escrita, não é? Então, a vírgula ela serve para separar termos de uma mesma função sintática. Vejamos. O IFRO oferece cursos técnicos de informática, finanças, meio ambiente e logística. Então, nós temos aí uma enumeração. Eu queria frisar aqui sobre o uso de vírgula, ainda neste exemplo, a questão de você não separar, em hipótese alguma, o sujeito do predicado. Então, onde aqui nessa frase nós não poderíamos colocar vírgula de modo algum, que é um erro inaceitável na língua portuguesa, a questão da pontuação, né? Isso mesmo. Aqui, ó, nós nunca devemos separar o sujeito do seu predicado, em momento algum, tá certo? O IFRO oferece cursos, de maneira nenhuma nós podemos fazer isso. A separação de sujeito e predicado, assim como o predicado, verbo, com os seus objetos. Você separa outros elementos, como um adjunto adverbial, você separa outros elementos que nós vamos ver aqui, como esse caso da enumeração. Mas de maneira nenhuma separar sujeito de predicado. Vejamos, por exemplo, o aluno, né, foi para a escola.
Aí eu vou lá, o aluno, e coloco uma vírgula depois de aluno. Quem foi, né, para a escola? O aluno. Então, eu não posso colocar essa vírgula aí depois de aluno, separando o sujeito do predicado, separando o verbo o sujeito do seu complemento, separando o verbo do sujeito que aplicou aquela ação. Jamais. Então, mesmo que o sujeito seja estendido, seja longo. O aluno do curso de informática para a internet de Ji-Paraná fez a atividade. O sujeito, ele é longo, porque nós temos o núcleo, o aluno e um adjunto adnominal bem comprido. Mas mesmo assim, nós não podemos dividir, porque continua sendo o sujeito e o predicado. Isso mesmo. Tá? Revisando um pouco sobre isso. Outra situação é que ele serve para destacar elementos intercalados. A vírgula pode separar, por exemplo, uma conjunção. Estudamos bastante. Logo, seremos aprovados. Veja que está destacando nessa conjunção que apareceu aqui. Olha que você pode separá-la sim por vírgula. Uma outra situação é a adjunta adverbial, que pode aparecer no início, no meio ou no final da frase, né? Estes alunos, com certeza, serão aprovados. Ou poderíamos dizer, com certeza, vírgula, estes alunos serão aprovados. Todos os nossos alunos de português instrumental, com certeza, né? Professora. Com certeza. Todos os nossos alunos, vírgula. Com certeza. Também separamos o vocativo, que é aquele elemento chamativo, quando você vai chamar por alguém, aquela pessoa, né, o nome daquela pessoa, a gente chama de vocativo. Esse elemento também precisa ser destacado através da vírgula, e ele também pode vir no início, no meio ou no final da frase. Olha o exemplo. Seja breve, Tiago, porque o tempo não para. Ou então poderíamos dizer, Tiago, seja breve, porque o tempo não para. Ou seja breve, porque o tempo não para, vírgula. Tiago, vocativo sempre separado por vírgula. Olha, vamos fazer uma observação aqui na palavra para, né? Não existe mais o acento diferencial, de acordo com o novo acordo ortográfico, tá certo? Acento diferencial para, pelo, polo, não existe mais. Vocês viram isso no tutorial que nós deixamos disponibilizados para vocês. Outros elementos que podem ser intercalados são o aposto, que é aquele elementozinho explicativo que vem dentro do texto, dentro da oração, né? Olha o exemplo. Pedro, servidor exemplar, foi promovido. Esse mesmo exemplo que a gente pode prestar atenção, que essa explicação aqui vem entre vírgulas. O sujeito está deslocado do seu predicado, mas vejam, não tem uma separação de uma única vírgula. Tem as duas vírgulas para dizer, olha, tem esse elemento novo aqui dentro da frase, tá certo? Uma expressão explicativa, uma oração explicativa também. Uma expressãozinha pequenininha explicativa. A leitura, isto é, a viagem sem sair do lugar, precisa ser prática contínua. Isso é verdade. Nós precisamos sempre, né, manter o hábito da leitura para que a gente possa aprimorar ainda mais os nossos conhecimentos sobre a língua portuguesa. A questão também, professora, é bom lembrar a questão, falando já de leitura, aqui falando de pontuação, que você aprende a escrever lendo. Então, quando você lê, você aprende regras de ortografias, você aprende a pontuação, você não aprende corrigindo, você não aprende a regra, você aprende a fazer. Você escreve, você nem sabe qual é a regra, por que você colocou ou não S ou Z, por que você colocou a vírgula, mas você sabe que ele tem. Por quê? Porque você lê. Então, a gente sempre indica leitura, e você vai ampliar os teus horizontes aí, inclusive na escrita. Com certeza, principalmente na escrita. Tem um texto muito interessante que vocês podem pesquisar depois. É um texto chamado Escrever é Preciso, de Marcos Osório Marques. É um texto bem interessante, fala dessa nossa necessidade da escrita, necessidade de escrever, porque só através da escrita a gente consegue realmente aprender, não é? Fixar aqueles conhecimentos que nós já temos e que nós adquirirmos, ok? Olha só uma outra situação. Nós separamos também, através de vírgulas, orações intercaladas. Dinheiro, diz o ditado, não traz
felicidade, tá? Olha só os elementos. Sempre que você precisa destacar elementos, ela está lá. Nós podemos também separar orações coordenadas adverbiais, conclusivas, explicativas ou até mesmo orações alternativas. Vamos ver aqui no exemplo que vai ficar mais fácil. Estudou muito, mas não foi aprovado. Uma oração aí adversativa. Nós temos duas orações para compor esse período, não é? Quando nós temos isso, você pode separar antes da conjunção, você separa através da vírgula. Quando é uma oração adversativa, no caso aqui, nuvens tristes, choverá, nós temos também duas orações. Como nós não temos ali um elemento, né, de conjunção que vai unir as duas orações, porque ela é assindética, mas nós temos ali a vírgula para representar a união dessas duas orações. Outro exemplo, estude, porque tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Olha, parafraseando aqui o texto, né, de Fernando Pessoa. Estude, vírgula, está antes da conjunção. Quer queira, vírgula, quer não queira, todos vão ler O Universo em Desencanto, letra adaptada da música de Tim Maia, uma música bonita, né? Vocês podem ouvi-la, com certeza. Sobre concordância, se nós estudamos sobre pontuação, sobre como empregar adequadamente a nossa língua, de acordo com a situação, o que nós podemos revisar sobre a concordância? Vejamos, olha só. A regra geral da concordância verbal é essa que está aqui, olha só. O verbo concorda com o seu sujeito em pessoa e número. Pessoa, primeira, segunda e terceira. E número no singular e no plural. Vejamos. O tutor pediu agilidade na resolução das atividades. O tutor pediu. Nós temos ali, ele pediu, né? Lembra da nossa dica? Isso. Sempre substituir o sujeito, a pessoa, pelo pronome adequado. Você pode colocar que ele pediu e você vai saber exatamente como deve ser a conjunção daquele verbo. Você identifica qual é o sujeito para que você veja como deve ser a conjunção daquele verbo. Se nós tivéssemos aqui, por exemplo, se nós tivéssemos aqui os tutores, você já percebe que o verbo também deve mudar. Pediram. Como nós observamos isso? A terminação do verbo vai mudar, porque nós temos aqui um sujeito no plural. Quando o sujeito for composto, como nós devemos proceder? Vejam só. Olha, Tayane e eu desejamos que vocês apreendam o conteúdo. Qual é a dica que a professora já falou para vocês? Substitua o sujeito composto por um pronome equivalente, vai facilitar para vocês. Tayane e eu somos, no caso, elas, né? Nós, desculpa. Tayane e eu. Somos nós, isso mesmo. Nós desejamos que vocês aprendam. Se o meu nome não estivesse aqui, aí sim seria. Seria, professora. Se fosse aqui Ana, por exemplo, não poderia ter o eu. Se fosse Ana Tayane e Dinalva, seriam elas. Elas desejam. Se não existisse o eu aqui. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas questões para que a gente não possa se confundir. Tá? Os alunos e tutor estão no polo. Quem está lá no polo? São eles. Eles. Então, nós temos aqui, eles estão. Se tivesse o eu aqui, nós teríamos que mudar, né? Os alunos e eu, ou seja, nós estamos. Então, se tem o eu, nós temos que utilizar a primeira pessoa do plural. Se o eu não está lá, nós utilizamos a terceira do plural. Tudo bem? A dica é essa. Com relação à concordância nominal, ela é a combinação que se estabelece entre o substantivo, o adjetivo, o artigo, o pronome e os numerais.
não é? Então, a concordância ela é o quê? Quando ela é nominal, vai concordar em gênero, o masculino ou o feminino, e vai concordar também em número. Se você vai escrever um adjetivo ou adjunto no singular ou no plural. A gente pode citar o exemplo: o aluno é estudioso. Nós temos o adjetivo, que está funcionando como um predicativo, concordando com o gênero do substantivo. Se nós tivéssemos aqui a aluna, o verbo também, esse adjetivo também teria que mudar. A aluna estudiosa. Se tivesse no plural, as alunas, lembra que o verbo ele concorda com o seu substantivo, com o seu sujeito? Aqui nós teríamos que colocar são. As alunas são estudiosas. Tá certo? Então, vamos sempre estar atentos a essa questão da concordância. A concordância verbal, você vai combinar o verbo com o seu sujeito, combinar com o sujeito. Na concordância nominal, nós temos o adjetivo, os adjuntos, os pronomes e os numerais concordando com o nome a que ele se refere. Tudo bem? E quais são as principais regras? E fiquem atentos a essas dicas aqui da concordância nominal que geram dúvidas. Eu acho que tem questão na prova sobre isso, né? A palavra nexo, incluso e adjetivos. Quando eles funcionam como adjetivos, né? Olha só. Anexas seguem as provas. Vejam que esse elemento, essa palavra, concorda com a palavra que ele se refere. Então, essas palavras, anexo, incluso, vão combinar, vão concordar com o nome a que ele se refere. Se nós temos as provas, então elas estão anexas. Tá certo? Vamos para mais exemplos. Anexos seguem os gabaritos. O oposto da primeira. Na primeira são as provas, aqui já são os gabaritos, para ficar bem claro essa concordância. Em anexo, seguem as provas. Aqui nós precisamos ficar atentos, porque se você tem essa locução em anexo, ela é invariável e, portanto, não precisa passar para o plural, para o masculino ou para o feminino. Ela é invariável, então ela fica sempre assim. Em anexo, seguem as provas, tá? Atenção, que eu acho que tem questão na prova sobre isso também. Os alunos foram inclusos no evento. Por que aqui está no plural e no masculino? Porque está concordando com o sujeito a que ele se refere. Os alunos não foram exclusos do auxílio. Por que está exclusos no plural e no masculino? Porque concorda com o nome a que ele se refere. Tudo bem? Então, a regrinha é essa. Vamos pôr em prática? Vamos ver se vocês vão realmente tirar um 10 aí na avaliação de vocês. Analise as orações abaixo, optando por atribuir-lhes os termos correspondentes: muito, bastante, meio, todo e mesmo. Lembrete, olha só, modificam substantivo, concordam com ele. Modificam um verbo, um adjetivo ou um advérbio, são invariáveis. Certo, então se nós tivermos um adjetivo, vai mudar. Se não, se formos um advérbio, ele não vai mudar. Olha o exemplo, número 1. Os alunos resolveram bastantes questões de português ou bastante. Quando você vai estudar o bastante, basta você trocar pela palavra muito. Eles resolveram muitas questões. Vejam que nós temos um elemento que mudou, porque ele vai concordar com a palavra que ele se refere. Quando isso acontece, o bastante vai passar pelo mesmo processo de concordância. Então, nós deveríamos colocar aqui bastantes, tá certo? Olha aqui o 2. Os alunos saíram muito apressados ou muitos apressados. Vamos pegar e tentar compreender se a ideia é só de intensidade.
Eles saíram apressados? Não, eles saíram muito apressados. Quando a ideia é de intensidade apenas, não está relacionada à quantidade, quando não está relacionada à quantidade, ele funciona como um advérbio, portanto, é invariável, não muda. Olha outro exemplo. Os alunos comeram meia jaca ou meio jaca, por isso estão meio ou meia enjoados. Não Fácil, sei. né? Vamos lá. O que foi que nós vimos? Meio, quando está relacionado à metade, ele é variável, é concordar com a palavra que ele se refere. Se significar metade, né, uma porção. Quando nós temos o meio relacionado a um pouco, né, semelhante a um pouco, ele é invariável, não pode sofrer alterações. Então, vamos lá. Os alunos comeram meia jaca, ou seja, a metade de uma jaca, não é? Por isso, eles estão meio enjoados. Você pode trocar o meio por um pouco. Você percebe que a função dela não é dizer que eles estão só metade enjoados, não é só metade deles que está enjoado. Não dá para medir, né, professora? Não dá para medir. Então, nesse caso, nós temos ali a função, o objetivo daquele nome meio, quando está se referindo a um pouco, é advérbio e não um adjetivo quando você fala de meia, né? Mesmo a menina falando, eu estou meio enjoada. Se são muitos, os alunos estão meio enjoados, tá? Fica a dica aí para vocês. E sobre regência nominal e verbal, o que nós temos? Sempre observar o termo regente e o termo regido. O termo regente, ele pede um complemento e o termo regido vai completar o sentido do outro. O sentido desse nome ou desse verbo. Olha só, na regência nominal, nós temos o nome pedindo um complemento. Qual é a preposição adequada para completar esse nome? Esse substantivo, ou esse adjetivo, ou esse advérbio, seus respectivos complementos nominais. Qual é a preposição adequada? Quando você tem a concordância, a regência verbal, você tem o verbo como regente e ele vai determinar qual vai ser o seu complemento. Um adjunto adverbial, um objeto direto, quando é sem preposição, ou um objeto indireto com a preposição. Então, vejamos aqui quais são os principais casos de regência verbal. Lembrem-se que na regência verbal, nós precisamos identificar qual é o significado daquele verbo dentro daquela oração, dentro daquele texto. Aí sim nós saberemos se nós temos a necessidade de colocar ou não a preposição e que preposição é essa. Olha só. O verbo assistir. Quando é verbo transitivo direto, que está no sentido de socorrer, ajudar, ou verbo transitivo indireto, ver, presenciar. Olha só aqui o exemplo. Quando você tem o verbo assistir no sentido de socorrer, prestar ajuda, prestar uma assistência, não há necessidade de colocar preposição. O médico assistiu os feridos, ou seja, ele ajudou, ele socorreu. Quando nós temos no sentido de ver, presenciar, tem a necessidade da preposiçãozinha a. Neste caso aqui, olha só, os alunos assistiram à teleaula. Aí a gente está vendo que tem uma crase ali. Por que tem uma crase ali? Vamos substituir, lembrem-se daquela dica. Substitua essa palavra feminina por uma masculina. Se couber o ao, antes nós temos uma regência que vai necessitar. Troca a teleaula por programa, por exemplo. Os alunos assistiram ao programa. Veja, o verbo assistir exige a preposição ao na língua formal, tá certo? O verbo aspirar, transitivo direto no sentido de inalar, dissolver, e transitivo indireto quando for desejar ou desejar, querer. Isso, olha o exemplo.
Quem vai ao campo aspira um ar puro. Veja que nós temos aqui o complemento desse verbo sem a preposição, porque aspirar aqui está no sentido de cheirar, de inalar. Isso. Quando você tem o exemplo seguinte, olha, os alunos aspiram ao título de técnico em informática para a internet. Eles não estão cheirando, eles não estão inalando o título. Está com o título aqui na mão, estão sentindo cheiro. Claro que não. No sentido de esse verbo aspirar, no sentido de desejar, você deve sim colocar a preposiçãozinha ao. Tudo bem? Mais um caso de regência verbal. O verbo informar, notificar ou avisar sempre tem. Ele é transitivo direto e indireto. Ou é a preposição a, ou é a preposição de ou sobre. Informamos os alunos do ocorrido. Temos aqui, ó, um objeto direto e o indireto, tá? Objeto direto e indireto. Atenção no verbo preferir. Ele também é um verbo transitivo direto e indireto, só que você precisa dizer sempre que prefere uma coisa a outra e não uma coisa do que outra. Isso, jamais no texto escrito. Então, prefiro teatro a cinema. Mesmo o nome no masculino, no feminino, eu prefiro sorvete a refrigerante. Prefiro estudar a passear e assim por diante. Tudo bem? Olha só. Exemplos agora da regência nominal. Ela vai determinar qual é a preposição adequada. Alheio a ou de. Aberto a ou para. Tem ódio a, contra, de, para ou com. Ou por. E acesso a, livre de, ciente de ou certeza de. Então, sempre que você usar um desses nomes, você precisa prestar atenção nesses complementos. Isso mesmo. Vamos pôr em prática essas regências para a gente ver se vocês entenderam mesmo. Vamos exercitar, colocar aqui em prática. Letra A. Está inclinada a aceitar o convite. A aceitar o convite. Porque nós não colocamos uma crase aqui, gente. Vocês se lembram? O que nós temos aí depois? Um verbo, né? Então, não podemos colocar a crase. O fumo é prejudicial à saúde. O fumo é prejudicial à saúde? Vamos trocar aí por uma palavra masculina. O fumo é prejudicial ao corpo. Ao Vamos corpo. Colocar ao corpo. Vejam, quando a gente faz a substituição, tem a preposiçãozinha aqui. Então, aqui vai uma crase. Letra C. Aqui a C, a D e a E. Na letra C, em referência ao assunto, esse nome referência pede essa preposiçãozinha aqui. Em referência ao assunto, prefiro me calar. Poderíamos trocar em referência à palestra, né? A aula, a uma palavra feminina, então usaríamos nesse caso a crase, com certeza. Assistir novamente, o verbo assistir no sentido de ver, se ele viu a teleaula. Crase, né? As teleaulas. Porque há a necessidade da preposição. Prefiro estudar do que trabalhar? Nunca. Prefiro estudar a trabalhar. E quais são os textos técnicos que nós vamos revisar hoje? São alguns, vocês depois podem estudar um pouco mais, porque essa nossa última teleaula, ela vai te ajudar a revisar os conhecimentos do que nós já vimos até aqui. Mas você vai continuar os seus estudos em casa posteriormente. Porque a Dinalva já falou que os estudos são para a vida, né? Então, quais são os textos técnicos que nós vamos revisar? O e-mail, a ata, o memorando, o ofício e o relatório administrativo. Certo. Então, quais são as características do e-mail? Nós precisamos sempre, gente, sempre. Revisão ortográfica e gramatical, não só nos e-mails, mas também nos outros textos técnicos. Coerência e coesão. Ler bem a mensagem antes de enviá-la. Até para você ter certeza se ela vai ser compreendida pelo receptor, se você está enviando para a pessoa correta, não é? E atenção também à fonte. A fonte de leitura não pode ser muito exagerada. Entre 10 e 14. Quais são as características da ata?
texto elaborado a partir de relatos, fatos, deliberações ocorridas em uma reunião, encontro, assembleia. Sempre sem parágrafos, emendas ou rasuras. Isso. Os números são grafados por extenso, manuscrito ou digitado. Este com páginas numeradas. Quando ele for digitado, né? Sempre muita atenção, porque a ata é um documento de valor jurídico. O que for deliberado, o que for determinado em uma reunião, todos devem acatar. Assinada pelo presidente e o secretário e demais presentes. Deverá constar o quê? Dia, mês, ano e hora da reunião. Grafados novamente frisando por extenso o local da reunião, relação nominal dos presentes à reunião, pauta, ordem do dia e o fecho da ata. Sempre nós temos que nos preocupar com isso. Quais são as características, então, do memorando? Atenção! O memorando, o que ele é? Que tipo de texto é esse? É um documento que objetiva a comunicação interna. Eu vou até marcar aqui interna bastante. Entre os setores ou departamentos de uma mesma instituição ou empresa. E o memorando já vem em seguida aí o ofício. Memorando, comunicação interna. E o ofício? Externa, nós vamos ver já já. Olha aqui as características do memorando. Tem o número, a data na direita, sempre determinando para quem você está enviando, o assunto, a pauta, o corpo dele. E se você possui um cargo superior a quem você está enviando, lembre-se daquela noção do fecho. Se você tem um cargo superior para quem você está enviando, você pode escrever atenciosamente. Se você tem um cargo inferior a quem você está mandando, você deve escrever respeitosamente. Isso. Né? Lembrando, nunca escreva a sua assinatura em uma página isolada. Sempre você leve para lá as últimas frases, as últimas expressões do teu texto. Olha só o exemplo de ofício. O ofício é um documento de uso exclusivo de órgãos públicos. Pode ser emitido somente por órgãos públicos, para ficar bem gravado. Destinatários poderá ser a própria administração pública ou instituição privada, particular. Observação: instituições ou empresas particulares, privadas, utilizam o quê? Nós já vimos, a carta comercial para se comunicar com outras empresas ou com a administração pública, uma vez que não podem utilizar o ofício. Surgiu até comentários no fórum, professor, a respeito da questão do ofício. O ofício, ele é usado exclusivamente por instituições públicas, a carta comercial por empresa privada. O ofício, ele é um documento externo que um órgão público pode enviar a outro órgão público ou esse órgão público envia para um particular. Mas uma empresa particular escreve a carta comercial. Temos aqui a estrutura, o endereço dele, né? As especificações próprias. Lembrando que tem sempre que ter o fecho e a assinatura adequada. E o relatório, gente? O que a gente tem sobre o relatório? Os relatórios podem ser dos seguintes tipos: técnicos científicos, de viagem, de estágio. Que eles vão precisar fazer, né, no final do curso. De visita, podem ser administrativos, com fins especiais. Isso mesmo, vamos lá. Então, para você elaborar um relatório de uma palestra que você participou, se você precisa escrever um relatório sobre uma visita que você teve que fazer a uma instituição para determinar como está a situação dos objetos, então você faz o relatório, no caso administrativo. Quais são as fases desse relatório? O plano inicial, determinação da origem, preparação do relatório e do programa de seu desenvolvimento. Depois, a coleta e organização do material. O que? Durante a execução do trabalho é feita a coleta, a ordenação e o armazenamento do material necessário ao desenvolvimento desse relatório. Isso mesmo, lembrando aqui, frisando, se você vai enviar para autoridades superiores, o fecho é respeitosamente. Se você vai mandar esse memorando, ofício para empresa ou pessoas da mesma categoria sua, né, da mesma hierarquia sua, atenciosamente. Surgiu na aula passada essa pergunta, não é, professora? Sobre
como nós devemos nos dirigir a um órgão, uma empresa internacional, não é? Então, você precisa, tem aí a dica do manual do Ministério de Relações Exteriores, mas você tem que seguir as normas, né, de cada país. Isso. Com exceção das comunicações oficiais para presidente, todas as demais devem trazer aqui embaixo, ó, o espaço para assinatura com o nome do sujeito e principalmente o cargo que ele ocupa. Só frisando o que eu já falei, para evitar equívocos, recomenda-se não deixar a assinatura em página isolada, porque você pode, inclusive, ter um problema sobre isso, né? Se você deixa a sua assinatura numa página em branco, as páginas anteriores as pessoas podem até substituir, trocar por outras que você não aprovaria. Então, sempre rubricar todas as páginas de um relatório, de um contrato e, no final, verificar se a tua assinatura não está em uma folha isolada. Quais são, então, as qualidades para uma redação técnica, uma redação científica de qualidade? Correção, uso correto do idioma. Concisão, síntese, brevidade, ser objetivo, né, professora? Isso. Clareza, objetividade, imparcialidade, precisão, porque a função é informativa e, claro, revisão gramatical. Isso mesmo, e sempre fazer uma revisão de tudo que você produz, principalmente no ambiente de trabalho. Então, aqui, né, nós nos despedimos de vocês, desse nosso curso de português instrumental. Continuem os estudos, porque essa renovação de conteúdos, né, esse interesse de vocês por essa disciplina, por esse conteúdo que é o português instrumental, deve permanecer. Vocês devem continuar estudando sobre essas questões, porque vocês vão precisar dessas informações quando vocês precisarem escrever, quando vocês precisarem produzir. Tenham todos uma ótima avaliação, relembrem o que foi dito aqui, o que vocês viram nas teleaulas. Eu tenho certeza que vocês vão se sair super bem, não é, professora? Com certeza. Nós agradecemos muito a atenção de vocês, as participações aqui no fórum, a participação aqui no chat, porque vocês que são o mais importante do nosso objetivo aqui nessa aula, o motivo de estarmos aqui. Agradecemos a participação aí dos tutores, agradecemos todos os coordenadores, todos os nossos colaboradores, nossos parceiros aí nos polos, o pessoal aqui do estúdio que nos ajuda e que faz com que tudo isso aconteça. Isso mesmo. Então, retomando as falas da Dinalva, agradeço a participação de cada aluno que postou suas atividades, respondeu em tempo hábil. Agradecemos a participação dos tutores presenciais, dos tutores à distância. Estamos sempre aqui à disposição de vocês, caso vocês precisem. Temos aí o nosso ambiente virtual de aprendizagem que vai estar sempre à disposição de vocês e vocês podem enviar qualquer dúvida, qualquer questionamento que possa surgir posteriormente. Tá certo? Então, tenham todos uma excelente avaliação. Muito obrigada por estarmos, né, termos esse momento aqui com vocês. E nos encontramos em um outro momento, com certeza. Tudo bem? Ótima avaliação para vocês. Até mais. Isso aí.